Olá, dando continuidade às nossas aulas sobre casamento, nós vamos ver agora a celebração do casamento e também a figura do pacto antinupcial. Eu sou a professora Daniela Nunes Veríssimo Gimenez. Falávamos na última aula justamente sobre o procedimento de habilitação para o casamento. Quais são os documentos que os nubentes devem providenciar para que eles se habilitem. O próximo passo, obviamente, que será a celebração do casamento. Lembrando que nós tivemos muitas alterações que implicaram em revogação tácita de vários artigos do nosso Código Civil relativamente a essa figura da habilitação. Mas olha só, vamos imaginar que houve a habilitação para o casamento. Se realizou a habilitação para o casamento. Os nubentes anexaram todos os documentos exigidos, não há, portanto, impugnação. Essa habilitação foi feita, inclusive, eletronicamente. Que se coloca, né? Uma vez realizada a habilitação para o casamento, quanto tempo tem esses nubentes para convolarem núpcias, para se casarem? E a professora está trabalhando aqui com o casamento civil. Essa habilitação para o casamento dá uma eficácia de 90 dias. Então, 90 dias é o lapso temporal que tem os nubentes para convolarem núpcias. Mas, professora Daniela, quem celebra esse casamento? A gente tem que lembrar do artigo 1512 caput. E o artigo 1512 caput prevê: o casamento é civil e gratuita sua celebração. Esse artigo 1512 traz consigo o parágrafo único, que prevê a gratuidade só quando as pessoas forem pobres na acepção da lei. Mas, enfim, desse artigo 1512, aonde a professora está trabalhando com o casamento civil, obviamente que existe o casamento religioso, ou seja, celebrado por uma autoridade religiosa, e o Código Civil estabelece o casamento religioso, que seguir as regras do casamento civil é válido no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas nós precisamos observar o artigo 1533. E esse artigo 1533, ele estabelece: houve a habilitação para o casamento, eficácia de 90 dias. Cuidado que não são 3 meses. Então, 90 dias é o lapso temporal que tem os nubentes para providenciarem a realização ou a celebração do casamento. E o artigo 1533 prevê: celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato. Quem é essa autoridade? Né? Mediante um pedido, uma petição dos contraentes que se mostrem habilitados, levando em consideração a certidão do nosso artigo 1531. Repito, eficácia por 90 dias. Professora Dani, passou os 90 dias, não houve a celebração do casamento, há necessidade que se habilite de novo, né? Então aí haverá necessidade que se faça todo o procedimento previsto pela lei de habilitação. Ah, então eu posso me casar posteriormente aos 90 dias? Pode, desde que se tenha esta habilitação novamente. Mas o mérito da nossa aula é: nós estamos trabalhando com o casamento civil, não estamos trabalhando com o casamento religioso ainda. Mas, se nós estamos trabalhando com o casamento civil, quem celebra este casamento? A resposta está na Constituição Federal, no artigo 98. Então, há a figura do juiz de paz. O juiz de paz é a pessoa que, segundo a Constituição, o constituinte tem competência para celebrar o casamento civil. O juiz de paz
pertence à justiça de paz. Observação: juiz de paz, pertence à justiça de paz, não tem caráter jurisdicional. Prestem atenção no caput do artigo 98. A União no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão, inciso segundo, justiça de paz, que é remunerada, composta de cidadãos, eleito pelo voto direto, universal, secreto, com um mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, agora, ó, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de alguma impugnação que foi apresentada, o processo de habilitação para o casamento e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras, né, competências previstas, portanto, na legislação. Então, a celebração do casamento, a autoridade que vai presidir o ato, que houver de presidir o ato, à luz do artigo 1533, é justamente o juiz de paz. O juiz de paz pertence à justiça de paz. Esse juiz de paz ele é eleito através de voto direto, secreto e universal, mandato de 4 anos. 4 anos e a remuneração. Não é, portanto, um trabalho gratuito. Mas olha só, o artigo 1534, ele estabelece como será feita essa solenidade civil, ou seja, a realização do nosso casamento civil. O casamento civil, ele é diferente do casamento religioso. O casamento civil, ele é feito na sede do cartório, com toda a publicidade. As portas devem estar abertas e na presença de pelo menos 2 testemunhas. Essas testemunhas podem ser parentes ou não dos contraentes, tá bom? Parentes ou não dos contraentes. Agora, o mesmo artigo 1534, ele permite, desde que a autoridade celebrante concorde, aceite, esse casamento civil, ele pode ser realizado num outro edifício, seja público, seja, portanto, particular. Então, a regra geral, se realiza o casamento civil na sede do cartório. 2 testemunhas podem ser parentes ou não dos nubentes. Há necessidade que se tenha publicidade. Por quê? Porque se alguém quiser, até antes da celebração do casamento, pode alegar algum impedimento. Lembra que nós falávamos sobre isso? Artigo 1521. As portas devem estar abertas para não impedir que ninguém ingresse, né, nessa sede do cartório. Quando nós falamos em outro edifício público ou outro edifício particular, parte final desse dispositivo, nós temos que pensar no parágrafo 1º do artigo 1534. Esse parágrafo 1º do artigo 1534, o legislador se preocupou com o edifício particular. Porque se for outro edifício público, as portas já estarão abertas, né? Aqui o legislador, no parágrafo 1º, ele está preocupado com um edifício particular, aonde as pessoas, às vezes, podem ser impedidas de entrar. Então, o parágrafo 1º, ele estabelece, quando o casamento for em edifício particular, ficará de portas abertas durante o ato. Então, aí o legislador lembra, é a mesma ideia. Se alguém souber, tiver conhecimento de algum impedimento para o casamento, pode alegar até antes da celebração. Então, se o edifício é público, é de fácil ingresso. Se o edifício particular não o é. Então, o parágrafo 1º prevê, olha, mesmo sendo a celebração do casamento em edifício particular, as portas devem estar abertas. Não há possibilidade que você impeça ninguém de entrar nesta celebração do casamento, sobretudo se o desiderato, se a finalidade for alegar algum impedimento para o
casamento. O legislador, no parágrafo 2º desse mesmo artigo 1534, vai exigir 4 testemunhas. Veja que o caput são 2. O parágrafo 2º do 1534, o legislador exige 4 testemunhas. Quando? Né? Quando alguns dos contraentes não souber ou não puder escrever. Regra geral são 2, excepcionalmente são 4. Quando que serão 4 testemunhas? Se alguns dos contraentes, dos nubentes, não souberem ou não puderem escrever. Exigência expressa do parágrafo 2º desse mesmo dispositivo. Então, a professora chama a atenção mais uma vez para a lei de 2022, a lei 14.382, que trouxe o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, a SERP, que falávamos na aula anterior. E esta lei inova e prevê que a celebração do casamento ela pode ocorrer por videoconferência. Então, a celebração do casamento poderá ocorrer por videoconferência. Atentem que a observação feita pelo professor Flávio Tartucci ou pelo professor Elias, no número 3, vai prever isso. A professora trouxe entre aspas. Olha lá, número 3. A celebração do casamento poderá ocorrer por videoconferência, desde que sejam asseguradas a ampla publicidade exigida no artigo 1534, para que terceiros acompanhem sincronemente o quê? Essa celebração do casamento e a manifestação de vontade dos nubentes, das testemunhas e da autoridade celebrante. Parágrafo 8º do artigo 67 da Lei de Registros Públicos, Lei 6.015/73, onde nós vamos interpretar em conjunto com o artigo 1534, artigo este que nós acabamos de abordar, que nós acabamos de conversar com os senhores. E aí, então, nós já sabemos que o casamento é um ato formal, que um casamento é um ato solene, mas que essa celebração pode ser celebrada, inclusive, através de videoconferência, é a inovação. O artigo 1535, ele permite que se tenha a figura do casamento por procuração. É uma forma especial de celebrar o casamento. Professora Daniela Nunes, nubente, habilitada para se casar com fulano de tal, não pode estar presente na data para celebrar o casamento. Professora, marca outra data, não dá. Vai expirar o prazo decadencial de 90 dias, eu vou ter que me habilitar de novo. Eu, Daniela, posso nomear um procurador. Daí surge a figura do casamento por procuração. Um dos nubentes, ou ambos, podem nomear um procurador. Documentos distintos, tá bom? Documento, portanto, em separado. E esse casamento por procuração, ele vem mencionado no artigo 1542 do nosso Código Civil. Mas olha só, nós estamos no artigo 1535. E o legislador, presente os contraentes em pessoa ou representados por um procurador, o procurador especial, juntamente com as testemunhas, 2 ou 4, e o oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem se casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, celebrado o casamento nesses termos. Olha lá as palavras sacramentais. Isso é do casamento religioso. Casamento religioso? Não. Isso é do casamento civil. Para o casamento religioso, as palavras são um pouquinho diferentes, né? Mas no casamento civil, as palavras são de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vós receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados.
Essas são as palavras sacramentais ditas no casamento civil, ditas no casamento civil. Então, eu tenho que prestar atenção nesse dispositivo, no artigo 1535, lembrando aqui que prevê essa figura do casamento feito por procuração, repito, é uma forma especial de convolar núpcias, é uma forma especial de se casar. Tem tutela legal? Tem. Artigo 1542. Mas a pergunta que se coloca é a seguinte: mas quando é que o casamento é tido como válido no Brasil? Com o registro ou com a declaração do juiz de paz? Vem lá o nosso artigo 1514, que nós já conhecemos, que tem o E em destaque. O E está em destaque de forma proposital. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher, nós vamos abstrair, vamos falar pessoas, né? Manifestam perante o juiz, a professora já mencionou, é o juiz de paz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Há necessidade que o juiz de paz declare que os nubentes estão casados, mencionando, portanto, as palavras sacramentais do artigo 1535. O E do artigo 1514, ele é muito importante e responde à pergunta feita, né? Há necessidade que o juiz de paz declare que os nubentes agora estão casados, passando a ser, portanto, cônjuges. O que eu tenho nesse artigo 1514? Tendo em vista o E, eu tenho dois atos continuados, né? Eu tenho aqui trato sucessivo, é um ato de trato sucessivo. Os nubentes mencionam a sua vontade e, segundo ato, o juiz de paz, declara, portanto, que estão casados. O registro é uma questão de eficácia e de prova do casamento. Eficácia e prova do casamento. Vamos lá ver o artigo 1536? Olha lá, ó, do casamento, logo após de celebrado. Você vai lembrar, então, do artigo 1535, do artigo 1514. Lavrar-se-á o assento no livro de registro. Assento no livro de registro. Disse há pouco para os senhores: o casamento é um ato formal. O casamento é um ato solene. Significa dizer que a autoridade celebrante tem autorização legal para imediatamente suspender a cerimônia de celebração desse casamento. Então, a autoridade celebrante tem autorização legal, artigo 1538, para suspender a celebração do casamento se alguns dos contraentes, nos nubentes, lá o inciso primeiro, recusar a solene afirmação da sua vontade. Nós falamos que é o ânimos jocandi, brincar, né? Então, casar eu não queria não, mas enfim, né? Tô aqui. Ou fala não, depois fala sim, tô brincando. O ordenamento jurídico não vai tolerar. Casamento é um ato formal. Casamento é um ato solene, a sua vontade tem que ser direta. A sua vontade não pode ser viciada. Então, gracejos, o ordenamento jurídico não vai permitir. Olha lá, ó, recusar a solene afirmação da sua vontade. Não, não quero me casar. Não, tô brincando. Eu quero sim. Suspende a celebração do casamento. E aí, professora Daniela? Suspende hoje porque o casamento está sendo celebrado agora. No mesmo dia, o nubente que fez esse gracejo aí, ele pode se retratar? Não. No mesmo dia não pode. Então, a celebração do casamento não pode continuar nesse mesmo dia. Professora Dani, no dia posterior? Pode. E depois de 3 dias? Pode. Tudo vai depender também da agenda desta autoridade celebrante. Então, brincou, né? Recusou-se a casar, depois se retratou, legislador não permite. Suspende a autoridade celebrante a celebração desse casamento. Inciso segundo, suspende também a celebração do casamento se um dos contraentes declarar que não é livre e espontânea a sua vontade, né?
Ah, casar, na verdade, eu não quero, mas fazer o quê, né? Olha, me amarraram aqui, me laçaram aqui. Não pode. Viola o inciso segundo. E o inciso terceiro. Mas, Daniela Nunes, você aceita casar com o João? Você aceita casar com a Maria? Sim. Baixo a cabeça e dá a ideia que eu estou arrependida, né? Manifestar-se arrependido. São três situações mencionadas no artigo 1538, aonde o legislador autoriza que a autoridade celebrante suspenda imediatamente esta celebração do casamento. A professora mencionou para os senhores que no mesmo dia não há possibilidade de se retratar. Parágrafo único desse mesmo dispositivo. O nubente, que por algum dos fatos mencionados nesse artigo, 1538, der causa à suspensão do ato, que ato? Celebração do casamento, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Repito, casamento é um ato formal, casamento é um ato solene. Mas nós vimos há pouco a figura da possibilidade de se ter o casamento por procuração. Onde está isso? No artigo 1542. E o legislador trouxe: o casamento pode celebrar-te mediante procuração, por instrumento público. Então, a procuração deve ser feita por instrumento público e não basta isso. A pessoa que eu escolho para me representar, né? Essa procuração, ela tem que ter poderes especiais. Olha, fulano de tal, você vai me representar no meu casamento. Quem está casando é a professora Daniela Nunes, mas simplesmente eu não pude estar presente. Agora, com, né, o legislador trabalhando com a videoconferência, fica mais fácil, né? Mas enfim, então, esta procuração não pode ser feita por instrumento particular, apenas por instrumento público. Você lembra do artigo 104 do seu Código Civil, inciso terceiro, forma prescrita definida pela lei, né? Instrumento público e com poderes especiais. Esses poderes especiais é para me representar no dia tal, às tantas horas, porque quem está convolando núpcias sou eu. Lembra que eu havia mencionado para os senhores, né, que uma vez havendo a habilitação para o casamento, vale por 90 dias, não é isso? Aqui, o mandato também vale por 90 dias. O mandato é abstrato, ele é materializado pela procuração. Então, esta procuração, que foi feita por instrumento público com poderes especiais, a eficácia também será de 90 dias. Não são 3 meses, repito, 90 dias. É o parágrafo terceiro do artigo 1542. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Quando você pensa em mandato, que é abstrato, é uma modalidade de contrato, você materializa pela procuração. E aí você lembra, artigos 653 ao artigo 692 do Código Civil. Então, eu escolho alguém para que esta pessoa me represente. Quem está casando é a professora Daniela Nunes. Não é a pessoa, portanto, que eu escolhi para me representar, obviamente. Antigamente, tinha uma discussão se essa pessoa que eu escolhi para me representar se precisava ter o mesmo sexo biológico que eu. Hoje, essa discussão ela está superada. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de se ter o casamento homoafetivo, né? Então nós nem discutimos mais, nós nem falamos mais sobre isso. Pouco importa se a pessoa escolhida para me representar tenha o mesmo sexo biológico que a professora ou não. Afinal, é mandato, né? Eu tenho um mandatário, eu sou mandante. O mandatário é a pessoa escolhida pela professora. E tem uma discussão muito interessante. Então, imagine vocês que eu, Daniela Nunes, não posso estar presente na celebração do meu casamento. Então, eu escolho a professora Audrey para me representar. Eu vou ao cartório, né? Faço lá a procuração por instrumento público,
tem poderes especiais, é um casamento por procuração. Então, a professora Dani é a mandanta, que vai convolar núpcias, a professora Audrey é a pessoa que me representa, é a minha mandatária. Eu, Daniela, quero revogar o mandato, revogar a procuração. Eu posso? Posso. Posso sim. Mas fala uma coisa. Eu fiz essa procuração por instrumento público. E a revogação também precisa ser por instrumento público? Parágrafo 4º do artigo 1542. Você tem que lembrar do inciso 3º do artigo 104, tá bom? Então, se eu instituir por instrumento público, a revogação também precisa ser por instrumento público. Revogação do quê, professora Daniela Nunes? Do mandato, tá bom? Mas eu revoguei. Eu preciso comunicar a Audrey, que é a mandatária. Eu preciso comunicar o meu nubente, que é a pessoa que eu vou convolar núpcias ou que eu pretendia convolar núpcias. Curiosamente, o parágrafo 1º do artigo 1542 menciona que não. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, professora Audrey. Mas, se for celebrado o casamento sem que o mandatário ou o outro contraente, a pessoa que eu pretendo convolar núpcias, tivessem ciência da revogação, eu respondo por perdas e danos. Então, a professora responderá por perdas e danos. Me parece estranho, né? Você revogar o mandato, não comunicar o mandatário ou a mandatária, e muito menos o seu contraente. É, no mínimo, desrespeitoso. E o legislador prevê aqui, ó, possibilidade de se pagar perdas e danos. É um mandante que não pôde estar presente quando da celebração do casamento, fez uma procuração, então nós temos o casamento por procuração, resolve revogar a procuração e não comunica, né? Só lembrando para os senhores que quando se revoga a procuração, não se comunica e o casamento se realiza, esse casamento ele é anulável. Nós vamos falar logo mais. É o artigo 1550, inciso 5. É anulável o casamento, anulável, anulável este casamento. Chamo a atenção para uma outra forma especial de celebrar o casamento. Por que, Daniela, você está falando dessa outra forma especial de celebrar o casamento agora? Porque o artigo 1542, que é o artigo que nós estamos, além do parágrafo 1º, além do parágrafo 4º, também tem o parágrafo 2º. E esse parágrafo 2º do artigo 1542, o legislador está trabalhando com um casamento nuncupativo. É uma forma especial de se casar. Olha lá, ó, o nubente que não estiver em iminente risco, não estiver em iminente risco de vida, porque se está, tem uma forma especial de celebrar o casamento, chamada de casamento nuncupativo. Só uma observação: não é risco de vida, é risco de morte. Não é risco de vida, é risco de morte. Mas se justifica, segundo uma parte da doutrina, usar a expressão risco de vida e não risco de morte, porque o maior bem protegido é a vida. Então, é uma justificativa para usar risco de vida e não risco de morte, né? Fazer-se representar no casamento num compatível. Então, eu tenho aqui no parágrafo 2º do artigo 1542 uma forma especial de celebrar o casamento, veremos um pouquinho mais à frente, previsto, portanto, no artigo 1540. Lá, ó, quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, mesma observação é feita. Não obtendo a presença da autoridade celebrante, né, a qual incumba presidir o ato, nem de seu substituto legal, poderá o casamento ser celebrado na presença de seis testemunhas que com os nubentes não tenham parentesco, né? Nem em linha reta, nem em linha colateral até segundo grau. Lógico, eu não vou ter autoridade celebrante, eu não vou ter o substituto da autoridade celebrante, então há um maior rigor
Aumenta-se, portanto, o número de testemunhas e exige-se que essas testemunhas não tenham parentesco com os nubentes, nem em linha reta e nem em linha colateral até segundo grau, que é o irmão, então é o cunhado, a cunhada. Mas vamos falar isso um pouco mais à frente. Mas não podia deixar de falar sobre o parágrafo 2º desse artigo 1542. E caminhando para o final desta aula, nós temos que pensar na figura do pacto antenupcial. É o pacto feito antes de se celebrar o casamento. O pacto antenupcial, ele traz regras patrimoniais que vão viger naquele casamento. Então, o pacto é feito antes, celebra o casamento, o nosso pacto passa a surtir efeito. Então, ele é realizado antes da celebração do casamento. Mas, professora Daniela, você mencionou que o pacto antenupcial, ele trata acerca de regras patrimoniais. Então, é direito patrimonial. Mas esse pacto antenupcial, ele não pode ter conteúdo que não seja patrimonial? Pode sim. É uma questão, portanto, superada. Há a possibilidade que os nubentes reconheçam filhos, por exemplo, no pacto antenupcial. Então, como regra, ele tem conteúdo patrimonial, mas excepcionalmente o pacto antenupcial pode tratar de outras matérias que não tenha conteúdo patrimonial. E o primeiro artigo que chama a atenção é o 1653. Como é feito esse pacto antenupcial? Por escritura pública, tá? Você vai lembrar de novo do inciso 3º do artigo 104 do Código Civil. Quando a lei estabelecer uma forma específica, nós falamos em forma prescrita em lei, eu preciso seguir, sob pena de nulidade. E esse artigo 1653, ele é muito claro. É nulo, nulidade absoluta. O pacto antenupcial, se não for feito por escritura pública. Então, nós temos uma nulidade absoluta. E ele é ineficaz, não vai surtir efeitos, se o casamento, portanto, não se realizar. Então, o pacto antenupcial, ele é feito antes da celebração do casamento. Casou, ele surte efeitos. Como eu faço esse pacto antenupcial? Só por escritura pública. Ah, eu fiz por escritura particular. É nulo esse pacto antenupcial. Mas, professora, eu fiz o pacto antenupcial por escritura pública, não haverá o casamento. Não quero mais me casar. O que acontece com esse pacto antenupcial? Ele não vai surtir efeitos, obviamente. Então, nós falamos que ele é ineficaz. Ineficaz, tá bom? Então, eu preciso tomar um cuidado aqui com a primeira parte do artigo 1653, que menciona como esse pacto antenupcial deve ser feito, e com a parte final, que estabelece que se o casamento não se realizar, esse pacto antenupcial ele é ineficaz, ou seja, ele não surte efeitos. Chamo a atenção dos senhores e sugiro a leitura de um artigo, né? Felizes para sempre, nos termos do contrato. O que diz o STJ sobre o pacto antenupcial? Esta matéria, esse artigo, está justamente publicado aqui no site do STJ. Então, recomendo que os senhores leiam justamente esta matéria, este artigo indicado pela professora. Mas, professora Daniela, como fica o pacto antenupcial que for realizado por menor? Presta atenção. O artigo 1517, ele trata da capacidade do casamento. Lembra da idade núbil? Você é menor. Então, você precisa da autorização dos seus pais ou então do seu representante legal. O artigo 1654, ele justamente trata desse pacto antenupcial realizado por menor, pensando no artigo 1517. Olha lá, ó, a eficácia do pacto antenupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses em que houver o regime da separação total na modalidade
obrigatório. Então, 1654, ele prevê essa hipótese justamente em virtude da idade núbio existente no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Chama atenção aqui para a Lei 13.146 de 2025, né? Que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Chama atenção para o artigo 6º. A deficiência, hoje todas as pessoas são capazes, nós temos que pensar assim. E vem o artigo 6º muito importante. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para, inciso primeiro, casar-se, ou então, se não quiser casar, constituir uma união estável. E com relação ao pacto antinupcial, é a mesma regra, tá? É a mesma regra. E aí, então, o artigo 1655, continuando o estudo do pacto antinupcial. É nula, nula é nulidade absoluta. É vício insanável, é vício incurável. A convenção ou a cláusula que contravenha uma disposição absoluta de lei, ou seja, o pacto antinupcial é um documento que é feito por escritura pública, que tem regras patrimoniais e não patrimoniais. Nós não podemos estabelecer uma cláusula que viole a lei, que viole a dignidade da pessoa humana. Então, eu não posso ter uma cláusula no pacto antinupcial que imponha restrições religiosas, por exemplo, ao meu futuro cônjuge, à minha futura cônjuge. Restrições de liberdade pessoal, não é? O legislador não vai permitir. Cláusulas discriminatórias. O pacto antinupcial não pode trazer justamente essas hipóteses, sob pena, portanto, de ser nulo. Às vezes, não é o pacto inteiro que vai ser nulo, é só a cláusula discriminatória. É só a cláusula que traga alguma restrição religiosa. É só a cláusula que traga alguma restrição à liberdade pessoal. Aí esta cláusula é nula, o restante do pacto, portanto, se mantém. Mas o artigo 1655, ele traz limite ou limites às cláusulas do pacto antinupcial. E ainda, chegando ao final, o nosso artigo 1656. Veja só, há pouco eu disse, a inovação do nosso Código Civil vigente, no tocante a regime de bens, é o regime da participação final nos aquestos, né? Esse artigo 1656, ele prevê que se faça o pacto para escolher essa modalidade de regime de bens. Veja só, ninguém é obrigado a fazer um pacto antinupcial. Então, as regras patrimoniais é do regime da comunhão parcial de bens. Para eu escolher o regime da comunhão universal de bens, o regime da separação total na modalidade voluntário ou da participação final nos aquestos, eu preciso ter pacto antinupcial. Entendem o que eu estou falando? Então, esse artigo 1655, ele diz o seguinte, ó, se no pacto antenupcial os nubentes escolheram que vão vigorar as regras patrimoniais do regime da participação final nos aquestos, eles podem convencionar, estabelecer que com relação aos bens imóveis que cada cônjuge já tenha antes de casar, então nós falamos que são bens particulares, se pode vender, né? Se pode livremente dispor. Mais à frente falaremos sobre isso. É um regime que não caiu no gosto popular, lá a partir do artigo 1672 ao artigo 1686, mas dá a possibilidade. Bens imóveis, desde que particulares, só pertence a um nubente, não pertence ao outro nubente, se estabelecer o que, mesmo após o casamento, mesmo após a celebração do casamento, a livre disposição, portanto, desses bens. Uma observação importante, o artigo 1657. Vejam, o pacto antinupcial, portanto, feito antes da convolução, da celebração do casamento, ele vincula os nubentes que agora são cônjuges, tá bom?
Mas esse pacto antinupcial pode produzir efeitos em face de terceiros. Quem são os terceiros? São as pessoas que não são cônjuges. Entre os cônjuges, ninguém nega que surte efeitos. Então, o artigo 1657, ele prevê as convenções antenupciais, os acordos antenupciais, as cláusulas do pacto antinupcial não terão efeito entre terceiros, senão depois, então surte efeitos, de registradas em um livro especial pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Presta atenção. Registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Isso pensando que há bens imóveis, né? Mas há o nosso artigo 1657. A sugestão de mais 2 artigos para que você possa ler. Um publicado no site do IBDFAM, professora Maria Berenice Dias, uma sumidade em direito de família ou das famílias. Título: Pacto Antinupcial e o Contrato de Convivência. Semelhanças e diferenças. Acesse, leia, é bem interessante. E um outro artigo publicado no site do Colégio Notarial do Brasil, que você já conhece, eu já apresentei a vocês, chamado Pacto Antenupcial. Então, para que a sua aula se torne completa, é indispensável a leitura desses 2 artigos. Eu espero que a aula tenha sido produtiva. Nós nos encontramos na nossa próxima aula. Um abraço a vocês.